Ninguém. Eco! Vamos começar mais uma conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. E para variar, o tema hoje, o assunto hoje é de extrema importância. Não é importante, é muito importante. Muito importante. E também um pouco polêmico, devido às contradições, às dúvidas do assunto, das resoluções, né? Esse Brasil é feito de resoluções, de leis, decreto-leis, né? Normas técnicas, enfim. Bom, mas vamos ver o que é possível dentro do que já foi discutido, do que já está mais ou menos acertado dentro das resoluções. Nós estamos falando da questão da iluminação da moto, né? Quando não vem de fábrica, o que você pode fazer? Se você quer colocar um farol auxiliar, se você quer colocar um farol de milha, um farol de neblina, são duas coisas diferentes, né? O farol de milha tem uma especificação, o farol de neblina tem outra especificação. Se você quer trocar a lâmpada halógena por uma LED, não é? Se você pode instalar novos equipamentos na moto. Então, é um assunto importante, é um assunto que todos, né, a princípio, tem muito interesse, porque volta e meia a gente está mexendo na nossa moto, colocando um farol auxiliar, colocando mais coisas, mudando em suspensão, mudando a altura da moto, não é mesmo? E, enfim, e quantos de nós, de fato, faz com que nós sigamos o caminho correto a fazer esta mudança, para fazer estas alterações na nossa moto, né? Será que a gente pode fazer o que bem entende e tudo bem, né? Dentro de um bom senso, falar, mas eu regulo bem o farol, não vai atrapalhar a vista do condutor que vem em sentido ao contrário, não vai atrapalhar os outros veículos, eu vou usar o bom senso, a minha experiência de também fazer a parte toda de altura, de nivelamento do facho de luz, não é mesmo? Toda esta calibração de altura, de luz alta, luz baixa, luz de freio traseiro. Então, vamos lá, né? Vamos para este assunto que é um assunto que me trouxe bastante motivação, porque ele é importantíssimo para nós, né? E é claro, o que eu vou falar aqui hoje não é, digamos, né, não é a única explicação, eu não sou o rei da verdade, eu gostaria de frisar isto muito bem, devido ao assunto ser complexo e devido também à sua interpretação que não deixa clara na resolução. O que você pode interpretar disso pode, de repente, estar correto ou também pode estar errado. Então, é um assunto delicado que eu não quero aqui tomar como a verdade, mas simplesmente levantar um ponto que eu acho importante. Aqueles que saibam mais sobre esse assunto, que tenha certeza no que está falando, que venha contribuir, né, com informações do assunto que nós iremos tratar nesta conversa curta hoje, que é importante, né? Eu, para variar, vocês me conhecem, eu fui buscar, né, a lei, eu li várias resoluções sobre essa questão de alteração do sistema, né, de iluminação da moto, né? Então, algumas coisas eu tenho a falar aqui para vocês e outras que, claro, eu só vou levantar a questão, mas eu não vou afirmar que é exatamente assim, porque, como eu falei, é um assunto delicado. E o objetivo principal aqui
é a gente ver até onde chega com estas informações, dessas resoluções sobre alterações, né, na parte de iluminação, tá? Eu quero frisar isso hoje, porque você pode mudar inúmeras coisas no veículo, num carro, numa caminhonete, num caminhão, numa moto. Então, assim, e para cada mudança, por exemplo, se você vai mudar o guidão da sua moto, ela tem que ter uma determinada altura, né? O espelhinho retrovisor também tem que estar adequado dentro das exigências de segurança, a suspensão da moto, e os freios e tudo mais. Então, para cada item de alteração veicular, né, de alteração do seu veículo, você tem o artigo, você tem a resolução, você tem um inciso para aquela mudança específica que você quer fazer. Então, hoje, eu estou trazendo em pauta a nossa conversa para a questão de você poder ou não poder alterar ou incluir uma outra iluminação, né? Uma outra lâmpada na sua moto que não seja a original de fábrica, né? Então eu vou me ater hoje nesta questão de mudanças de iluminação, alteração e também de inclusão, de incluir. É diferente de você mudar. Por exemplo, se eu pego a lâmpada original, que é halógena, e coloco uma lâmpada de LED, eu estou alterando a iluminação, né? Eu não estou incluindo um novo equipamento de iluminação. Eu estou alterando o que existe. Agora, se eu instalar na moto um farol auxiliar que não é de fábrica, eu estou incluindo um novo equipamento na moto de iluminação. Então, nós temos aí, né, alterações e mudanças e também incluir novo equipamento de iluminação na moto. E são duas coisas diferentes, alterar e incluir, não é mesmo? Tá? Bom, lembrando a vida, lâmpada e LED incomoda muito. Olha aí, tá vendo? A primeira reclamação aqui da lâmpada de LED, ó, incomoda muito. Wilson Alves, as pistas aqui são muito escuras, região de fazendas e sítios. Então, as lâmpadas super brancas são ótimas e não são proibidas. Tá aí. Se está dentro da característica de fábrica da moto, elas são permitidas, né? O que não pode é mudar a característica de fabricação do qual a moto foi feita, né? Por exemplo, se é uma lâmpada halógena e com toda a especificação da lâmpada halógena, se você trocar por uma outra halógena, tudo bem, porque você tem todo um conjunto óptico da moto que foi feita para lâmpadas halógenas. Se você troca por uma lâmpada de LED, o LED ele já muda a forma de emissão de luz. Então, a sua moto ela foi feita um conjunto, quando construída, para luz halógena. Se você coloca uma luz de LED, né, ela já não foi construída para luzes de LED, com diodo. Então, aí tem sim que passar por toda uma autorização, por toda uma documentação, né, uma avaliação de um setor credenciado pelo Inmetro para dar a homologação para que você conste isso no novo... eu já vou falar tudo isso, né? É o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular. Então, tem que constar as mudanças, né? Mas para constar essas mudanças, você tem todo um procedimento a ser feito, que é isso que eu vou falar hoje, tá bom? Pastor Rubens acabou de chegar. Oi, Pastor Rubens. Já ganhei a camiseta. Já demos os parabéns para a Marcita, porque ela vai fazer anos amanhã. E o presente foi a sua camiseta que chegou hoje, que o senhor me enviou, Pastor Rubens. Muito obrigado mesmo. Então é isso aí. Vamos começar então o nosso assunto. Bom, então eu gostaria agora de focar aqui nesta questão, né, das resoluções que permitem ou não você trocar uma luz halógena
por uma lâmpada halógena, por uma lâmpada de LED. Se permite ou não você colocar um farol de neblina, um farol auxiliar, um farol de milha na sua moto, né? E que a partir de que estes equipamentos, eles não vêm de fábrica, ou seja, você quer então colocar na sua moto, mas não é de fábrica. Você quer alterar então o sistema, né, de iluminação, ou quer incluir um novo equipamento de iluminação. Bom, vou só falar aqui um pouquinho que tem alguns órgãos dos setores de trânsito do Brasil, que é bom vocês saberem, né? O órgão máximo, o órgão máximo, que é o DENATRAN, né? Que é o Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. Tem autonomia administrativa e técnica e jurisdição sobre todo o território nacional da União. Ou seja, muitas questões, por exemplo, de carros, motos que são importados, né, para cá, e esses carros têm todos que passarem dentro de uma aprovação do Código Nacional de Trânsito, em tudo que tem no carro. Então, essa homologação dessa aprovação geralmente é feita pelo órgão máximo do Departamento de Trânsito, que é feito pelo DENATRAN, tá? Então, logo depois do DENATRAN vem o CONTRAN. O CONTRAN é que faz a maioria das resoluções das quais nós estamos vendo aqui hoje, né? Veremos aqui hoje, né? É o Conselho Nacional de Trânsito. É o órgão coordenador, normativo e consultivo máximo da Política Nacional de Trânsito, competente do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pela regulamentação do Código do Trânsito Brasileiro. Então, hoje aqui, a nossa fala é com o CONTRAN, não é mesmo? Tá? Responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o CONTRAN. Depois tem o DETRAN, né? O DETRAN, que também é um outro órgão que nós usamos demais. É o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, né? São os órgãos do Poder Executivo Estadual de Fiscalização do Trânsito de Veículos Terrestres e em suas respectivas jurisdições, né? Cada estado tem seu DETRAN, não é mesmo? No território brasileiro. Entre suas atribuições estão a determinação das normas para formação e fiscalização de condutores. Né? Quando você está morando numa cidade, geralmente o seu carro tem que estar, né, com os documentos todos naquele DETRAN, daquela cidade, daquele estado. Você tem que fazer a transferência do veículo, não é mesmo? Então, quem cuida de toda essa parte aí é o DETRAN, não é? Departamento Estadual de Trânsito, ok? Tanto é que, às vezes, os preços, a política, a interpretação de algumas resoluções pode até variar um pouco de DETRAN para DETRAN, dependendo a complexidade aí da resolução. É o que agora, através de todo esse levantamento de pesquisa que eu fiz, parece-me que os coordenadores, os presidentes desses órgãos, DENATRAN, CONTRAN, DETRAN, se reuniram para entender melhor um pouco essa resolução 681 e a 667, né? A resolução 681 é específica para motos, motocicletas. A 667 já tem outros veículos, com exceção das motos, triciclos, quadriciclos, como caminhonete, caminhões, carros. Então, nós temos duas resoluções que elas vão ditar as regras, só que tem algumas exigências e proibições que eles fazem para carros, veículos, né? Não incluindo motos. E a 681 já difere um pouco em artigos, porque é direcionado para motos. E é aí que inclui as alterações do sistema de iluminação, né? Para moto e para carro.
Então, eu já vou, né? Já estou abordando o assunto que é sobre alteração de iluminação da sua moto, né? Alteração e incluir também um novo equipamento. Bom, então nós temos o Denatran, nós temos o Contran, nós temos o Detran, nós temos o Ciretran. O Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito, conhecido como Ciretran. É órgão do Detran nos municípios do interior dos estados. Tem a responsabilidade de exigir e impor obediência e o devido cumprimento da legislação de trânsito no ambiente de sua jurisdição. Ciretran. Então, o Ciretran é órgão do Detran nos municípios do interior dos estados. E também nós temos o CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. É o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito na área do respectivo estado. Cada estado da federação possui o seu conselho e a sede de cada conselho é na capital do respectivo estado. Beleza? Denatran, Contran, Detran, Ciretran e CETRAN. Beleza? Só para que vocês, né, enfim, conheçam um pouco dos órgãos que tratam das legislações, resoluções e códigos, né, do trânsito brasileiro, tá bom? Bom, o que é CSV? Isso eu vou usar bastante agora na nossa conversa, tá? O documento CSV, Certificado de Segurança Veicular, né? Ok? Então, você vai precisar desse CSV para que você possa, pedir ao Detran as alterações que você quer na sua moto, tá? Então, este documento, o Certificado de Segurança Veicular, é de fundamental importância. Depois nós temos o CRV, Certificado de Registro do Veículo, né? Então, nós temos o CRV, o Certificado de Registro do Veículo, e o CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo. Então, eu vou falar estas três siglas: CSV, CRV e CRLV. Então, para que a gente dê encaminhamento para alterações da nossa moto, a gente vai ter que ter nesses documentos, no CRV, no Certificado de Registro Veicular, e no CRLV, né, o Certificado de Registro de Licenciamento Veicular, no campo das observações, nestes dois documentos, estarão lá as alterações, caso o Detran autorizou e aprovou, né, conste no documento. Então, mediante estas observações que constarão nestes dois documentos, você poderá viajar sem problema da sua moto ser apreendida ou de levar multas, não é mesmo? Porque consta no documento as alterações que foram feitas, tá bem? Agora, como é que, então, são feitas estas alterações caso você queira fazer, você tem a intenção de fazer, né? Bom, para isto, a gente tem que se apegar às resoluções, né? Nós temos aqui, são muitas, então eu vou direto no assunto, eu não quero ficar aqui detalhando as várias resoluções que fazem parte
né, da Lei de Trânsito, Nacional de Trânsito, que são várias resoluções. Só para você ter uma ideia, a resolução 227, de 9 de fevereiro de 2007, só esta resolução tem simplesmente 230 páginas. Só esta resolução, a 227. Porque nesta resolução consta, né, todos os anexos é tudo que é obrigado a ter nos veículos. Né? Lâmpada da placa, como deve ser a lâmpada de freio, a lâmpada de neblina, farol, carroceria, suspensão. Então, enfim, haja anexos para especificar tudo o que tem que constar obrigatoriamente no seu veículo. Agora, isto aqui, quem tem que cumprir obrigatoriamente isso aqui, quando está fabricando o veículo, é a indústria. Então, esta resolução, ela é feita para que as indústrias, elas consigam saber se elas estão construindo os veículos dentro da exigência, né, do Denatran, dentro do Código Nacional de Trânsito. Se esses veículos, então, estão satisfazendo estas exigências do Código Nacional Brasileiro de Trânsito. Então, esta resolução 227... ela tem um monte de anexos, gente, um monte de anexos, onde ela especifica toda esta parte, então, das exigências que tem que ter na construção de um veículo. Então, quem tem que seguir ao pé da letra, quem tem que saber tudo, essa resolução de trás para frente, são as indústrias, né? São as indústrias que fabricam os veículos, tá bem? E quando a gente fala de resolução, as resoluções, né, seja do Detran, do Contran, do Denatran, enfim, normas técnicas, elas não são somente para nós. Elas servem também, né, para as indústrias automotivas, para que as indústrias saibam por onde seguir as exigências daquele país do qual ela está construindo o veículo, não é mesmo? Então, por isso que tem muita coisa. É assim, gente... é uma loucura se você entrar no Código Nacional de Trânsito, começar a estudar todas as resoluções, todos os anexos, todas as tabelas. Olha, é bonito até de ver. É bonito de ver quanta coisa que tem nesse nosso meio do Código Nacional de Trânsito. E essa resolução 227, ela é muito abrangente devido a todos esses itens que eu estou falando para vocês, né? Tá? Agora, o importante de saber é que, né, olha o que eu estou falando, que é um dos primeiros pontos importantíssimos que nós temos que saber. Embora esta resolução 227, né, ela contemple todos os itens, né, nos seus anexos, o que deve ter no veículo, olha só o que também foi previsto nesta resolução. Um exemplo, até pouco tempo atrás, não tinha lâmpadas de LED. E o LED, ela veio revolucionar de uma maneira, assim, muito grande, a questão da iluminação dos veículos. A lâmpada de LED. Ela tem várias características, mas várias, e eu não vou entrar em detalhe aqui, eu até posso falar depois, em relação a halógena, a lâmpada halógena. Ela tem muitas vantagens, mas muitas vantagens. Então, o que acontece? Você tem leis, né, de equipamentos, de acessórios nos veículos, que com o passar dos anos, vem uma tecnologia que pode substituir aquelas, então, que eram exigidas, né, pelas resoluções, só que hoje ela é melhor do que antigamente. Então, o país tem que ter uma flexibilidade nas suas resoluções de que a inovação tecnológica, né, seja utilizada nos veículos para que a segurança aumente cada vez mais. E é o que está acontecendo com a luz de LED. Era só permitido a luz halógena, mas devido a vários testes, devido também à questão de diminuição de acidentes, estudos levantados no exterior, principalmente nos Estados Unidos, que também o CONTRAN, ele se baseia nas pesquisas feitas nos Estados Unidos, o que eles
incluíram nos veículos que diminuiu o acidente nos Estados Unidos. E esse equipamento também pode ser adotado aqui no Brasil, porque passou lá pelo crivo dos mais sérios testes e rigorosos testes e provou que aquele equipamento diminuiu o número de acidentes. Então, por exemplo, a lâmpada de LED, já é feito esse estudo que e também a lâmpada obrigatória para a luz de dia, né, quando você usa o dia, diminuiu em 7% os acidentes nos Estados Unidos. Então, também tem resolução aqui que diz qual é a lâmpada para que você use na luz do dia, né? Durante o dia. Então, observe que a evolução, a inovação tecnológica, ela vem para melhorar a nossa segurança no trânsito, que esse é um dos objetivos, que você conduza o seu veículo em segurança, e aí tem a questão da luz, né? Que é importantíssimo para a nossa segurança, que então as resoluções específicas para essa questão das alterações, né, no sistema de iluminação veicular do veículo. Bom, então o que diz também a resolução 227, além de todos esses anexos, né, de equipamentos e acessórios obrigatórios que você tem que ter nos veículos, o que fala, né? Serão aceitas, isso está na resolução, que é onde nós entraremos aí com a questão de se você pode trocar uma lâmpada halógena por de LED. Foi uma pergunta que nos fizeram hoje, né? Então, olha aí aonde começa, né, essa questão de você poder trocar uma lâmpada halógena por uma lâmpada de LED. Serão aceitas inovações tecnológicas, ainda que não contempladas nos requisitos estabelecidos nos anexos da Resolução 227, mas que comprovadamente assegurem a sua eficácia e segurança dos veículos, desde que devidamente avaliadas e aprovadas pelo órgão máximo executivo do trânsito da União, que é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Percebe? Então, embora você tenha os equipamentos obrigatórios, né, com este artigo aqui, ele nos dá a abertura para que nós possamos alterar a nossa iluminação da moto mediante a toda uma avaliação, né? A todo um ensaio de um estabelecimento, de uma oficina credenciada, né? Licenciada pelo Detran e pelo Inmetro, não é mesmo? Então, você pode trocar a sua lâmpada halógena por uma lâmpada de LED, a partir de todo um procedimento que eu vou falar para vocês, qual é esse procedimento para você fazer. Assim também, como se você quiser instalar, incluir na sua moto um novo equipamento que não seja de fábrica, por exemplo, como um farol auxiliar. Então, a pergunta é, Tutu, eu posso trocar uma lâmpada halógena por uma lâmpada de LED? Pode. Pode, mediante a vários critérios que eu vou falar para vocês. Eu posso instalar um equipamento a mais, como farol auxiliar na minha moto? Também pode, mas com a atenção que eu vou falar aqui, que tudo tem que ser aprovado pelo Detran. Se não for aprovado pelo Detran, você não pode mudar esses equipamentos que você quer. Então, você tem que recorrer a uma aprovação do Detran, né? Uma vez que o Detran aprove essas modificações, aí sim você vai passar por toda uma avaliação, uma fiscalização, ensaios de um lugar que é específico para esse tipo de avaliação, credenciados, e uma vez que você tenha este laudo de aprovação, você voltará ao Detran para então incluir essas autorizações, né, no CRV e no CRLV do seu veículo, da sua moto.
Então tem todo um procedimento a ser feito para ver se o Detran irá aprovar ou não. E quando você instalar estes equipamentos na sua moto, estes setores de fiscalização não irão verificar apenas a iluminação da sua moto. Eles irão fazer uma revisão geral da sua moto. Freio, suspensão, altura, guidão, espelho retrovisor. Se algum dos itens da sua moto não estiver dentro do que a exigência pede, eles não irão aprovar a instalação de uma alteração ou de um novo equipamento na sua moto. Então, observe que quando você levar a sua moto, né, para fazer as mudanças, a sua moto tem que estar impecável dentro da lei, né, dentro das exigências, dentro da fabricação da moto de fábrica. Então, se ela está com algumas alterações, troquei escapamento esportivo, abaixei a suspensão, se você já mexeu na moto e quer trocar a sua lâmpada halógena por uma de LED, cuidado que eles não irão só olhar esta questão da lâmpada, irão olhar a sua moto como um todo e muito provavelmente eles não darão laudo de aprovação, tá bem? Então essa é uma observação importantíssima, que quando você se submeter ao Detran para uma alteração de iluminação ou de inclusão de um outro equipamento de iluminação, eles não olharão somente esta questão de alteração que você está solicitando ao Detran. Eles irão olhar a sua moto como um todo. Então, esteja seguro que ela está dentro dos exigidos por lei, tá bom? Que legal, né? Essa parte aí, não é mesmo? É uma boa informação, né? Se você vai lá meio, tô sem escapamento, meu motor só tá com cilindro, tá fumaceando, tá sem banco, sem retrovisor, mas eu só vou trocar, minha lâmpada da loja pela minha lâmpada de LED, vai passar numa boa, né? Não vai passar, não. Ah, que legal. Bom, agora a questão é, Tutu, e moto e carro, qual a diferença? É aí que tá. A grande dúvida é o seguinte, que tem a lei 667, né, que a partir de janeiro de 2021, ela proíbe você trocar a lâmpada do carro, da caminhonete, do caminhão, né? Então, a resolução 667, ela é voltada para veículos não incluindo a moto, não incluindo triciclo, quadriciclos ou motonetas. Eu estou falando de carros, caminhonetes, caminhões, tratores, sem incluir a motocicleta. Esta é a resolução 667. E nesta resolução fala que é proibido a alteração de iluminação, né, destes veículos. Agora, e como é que fica no caso da motocicleta? Da motocicleta tem a resolução 681, que trata também desta alteração, né, de iluminação da moto. Ela difere da resolução 667. E é justamente nessa questão da diferença entre estas duas resoluções que a resolução 681, devido a ela não deixar claro se é proibido ou não alterar a iluminação da sua moto, e nesta questão que ela não deixa clara, o que o Detran resolveram fazer, né, em reuniões e tudo mais, né, devido a essa questão que ela não está proibindo de uma maneira tão clara como a resolução 667, eles então permitem por meio da resolução 681, tá certo? Mediante aprovação do Detran, que seja alterado a lâmpada, né,
de halógena para LED da sua moto, que seja incluído um farol auxiliar na sua moto, porque esta lei 681 não deixa claro esta proibição. E dentro dessa brecha que deu, então você pode sim solicitar ao Detran estas alterações ou esta inclusão de equipamento de iluminação na moto. Legal? Então é aí onde existe a grande dúvida de muitos. Por que carro não pode? E aí, será que moto pode ou não pode? Esta é a pergunta que se faz geral nestas duas resoluções em questão específica da iluminação veicular, do veículo, de alteração, porque você está alterando o veículo que veio de fábrica. Você está alterando a sua moto como veio de fábrica. Você está alterando a iluminação dela. Você está querendo trocar uma lâmpada halógena por uma de LED. Você está querendo instalar farol de neblina, farol de auxiliar e etc. Então, devido a esta questão que não está clara a proibição da resolução 681, que é específica para motocicletas, então a gente pode submeter à aprovação do Detran essas alterações na nossa moto. Bacana? Tá? Eu não vou aqui entrar em detalhes de várias outras resoluções, como a 548 de 2015, que é específica para moto também, tá bom? Onde dispõe sobre os requisitos dos sistemas de iluminação e de sinalização para as motocicletas. Então, a resolução 548 também é específica para motos, motonetas, triciclos e quadriciclos, tá? Tá bem? Então, para o nosso bem, nós temos resoluções, né, hoje, que ela é específica para motocicletas, não é mesmo? Tá? Então, vamos nos ater a estas resoluções, que uma delas, né, é a 681, a 542, né, que são muito utilizadas na questão dessa certificação de alteração, né, de iluminação da nossa moto. Bem, bom, vamos em frente então. Tutu, como eu faço para... Então, eu quero trocar a minha lâmpada de halógena para LED. E também eu quero colocar um farol auxiliar. Qual o procedimento a fazer? Por onde eu começo? Né? Isso também, né? Eu falei assim, puxa, é uma pergunta que com certeza todo mundo vai querer saber, né? Então eu vou falar aqui o procedimento, depois eu falo os detalhes desse procedimento para vocês, né? Primeira coisa é você verificar a viabilidade dessas modificações. Por exemplo, eu coloquei o farol auxiliar na besoura no zóio, na moto que eu tinha 800 cilindradas, né? Correndo o risco de levar uma multa até apreensão da moto, porque eu não mudei o documento. Só que essa é uma questão que agora eu estou deixando aqui claro. Se você não quer correr esse risco da sua moto ser apreendida ou de tomar uma multa, né, que você tem meios de alterar isto legalmente, ok? Então, mas o que eu quero falar é o seguinte, verificar a viabilidade das modificações. Nem sempre a sua moto irá comportar uma alteração, às vezes, elétrica, ou um acréscimo de um equipamento que gaste mais, que exija mais na sua moto em termos de uma corrente elétrica. Quando eu instalei o farol auxiliar na minha moto, os dois, né, embaixo, olha, começou, na época eu não estava sabendo o que estava acontecendo, mas queimou o estator da moto. O estator, que é a parte que carrega, que gera corrente, que carrega a bateria. A moto, quando vem de fábrica,
ela já vem feita todos os cálculos, toda a pesquisa, todos os testes, né, para suportar exatamente o que está na moto. No limite. No limite. Então tem moto que está trabalhando no limite de todo o que ela vai gastar de corrente, de eletricidade, do equipamento que está nela. Por isso que ela tem um estator calculado daquela forma, daquele tamanho, com tantas voltas de fio de cobre no estator, tá certo? Né? E que vai carregar a bateria. Se você acrescenta novos equipamentos que vão exigir um consumo de corrente elétrica, ela vai exigir mais deste estator. E esse estator vai se aquecer e pode, com o tempo, começar a queimar. Ele começa a queimar. O estator é aquelas bobinas enroladas de cobre. Às vezes ele queima uma bobina daquela e a sua moto ainda funciona, mas não funciona muito bem. Ela não carrega muito bem a sua bateria, porque o estator já não está funcionando como deveria. E assim ele vai queimando. Resumindo, né? Eu queimei 3 estatores da minha moto quando eu coloquei o farol auxiliar na minha moto. Ou seja, esse farol auxiliar, ele estava exigindo demais do estator, a bateria não dava conta e queimava o estator. Falando grosseiramente, só para vocês entenderem que nem sempre a sua moto ela está habilitada mecanicamente, eletronicamente, para a alteração que você quer fazer. Nem sempre ela está apta para isso. Então você tem que realmente conhecer toda a especificação da moto, toda a parte eletrônica, a parte elétrica, a parte de voltagem, o estator, bateria, ou seja, numa oficina super especializada, que entende muito bem de toda essa parte que a gente está falando, essa parte eletrônica, para que ele faça os cálculos, o profissional, para que ele garanta para você, mediante a incluir novos equipamentos que vão demandar corrente elétrica, consumo maior de energia, se o componente da sua moto vai suportar ou não esse novo equipamento. No meu caso, eu fiquei na estrada 3 vezes. E quando queima o estator, é guincho. Não tem como empurrar a moto, não tem. Ela simplesmente apaga e não liga mais nada. Vai ficar na estrada. Tá bom? Então, assim, verifique a viabilidade das modificações, se é viável ou não. E também, às vezes, se há uma real necessidade. Olha o que eu estou falando. Hoje, algumas motos novas, antigamente não, essas motos maiores, de alta tecnologia, elas já estão vindo com lentes de LED, com lâmpadas de LED, de fábrica, né? As motos menores e mais antigas é tudo halógena, com filamento. Lâmpadas halógena é um filamento de tungstênio que com o tempo ele vai perdendo a sua capacidade, a sua vida útil, e a lâmpada queima ou fica fraca, ou dependendo da tripitação, onde é que você passa muito, a lâmpada queima, não é mesmo? Então a lâmpada halógena, tá com os dias contados para a moto, né? Principalmente porque tem muita tripitação, muito impacto. E a LED não, ela é um diodo, né? É um supercondutor sólido. Então esses diodos, ele aguentam muito impacto e trepitação. Eles não vão queimar ou quebrar o filamento como as lâmpadas halógenas. Além de ter uma iluminação, pelos testes que fizeram, de 130 vezes, né? De 130% melhor a iluminação, mais eficaz, né? Consumo menor, tempo de vida útil muito maior, tá certo? Então, a lâmpada halógena, ela vem com uma tecnologia fantástica, a lâmpada de LED, perdão. A lâmpada de LED, ela vem com uma tecnologia muito superior às lâmpadas halógenas. Então, hoje você encontra, por exemplo, na Lander nova, já de LED. Na Phaser 250, LED, né? Algumas motos pequenas já estão vindo com LEDs, porque antes era só as motos grandes, né? Então, por exemplo, carros, esses carrões que estão vindo aí de fora, do exterior, tudo é LED, né? Então, a nova tecnologia
muito recentemente, está de fábrica já saindo com as lâmpadas LEDs, né? Tá? Então agora, se você tem uma moto que tem uma baita de uma iluminação, ilumina muito bem, a pergunta é, eu preciso colocar um farol auxiliar? Se eu já tenho uma iluminação joia? Pare e pensa um pouco nessa questão. Ah, mas e a visibilidade, Tutu? Os outros vão me ver melhor. Mas se você tem um farol muito bom, o quanto que esse farol auxiliar vai aumentar a luminosidade se você já tem um farol muito bom? Não estou falando um farol ruim, estou falando um farol muito bom. Tutu, mas onde eu ando é muito escuro. Não tem, geralmente a estrada é escura, muito mato do lado, neblina. Eu vivo numa região que a luminosidade é difícil, muito escuro, tem animais na pista, tá certo? Neste caso, por uma questão de segurança sua e também de quem vem para te ver, é óbvio que é aconselhável você colocar um farol auxiliar na sua moto, para proteção sua. E também colocar uma lâmpada melhor na sua moto. Só que não se esqueça, se você não quiser correr o risco de ser apreendido a sua moto e pagar multa, vá no Detran e faça todo o procedimento para trocar e constar isso nos documentos da moto, para que você possa circular sem problema nenhum. Tá bem? Então, é aconselhável, muito aconselhável, você ter uma boa iluminação da sua moto. Muito boa, né? Então, assim, eu tenho a minha Lander, que é 2012, 2013. Gente, a lâmpada dela parece que é uma vela parece uma lampadinha de 40 watts, que não ilumina 2 metros na minha frente, e amarelinha fraca. Principalmente quando o vidro do farol ainda está meio sujo de terra. Olha, que dificuldade que eu tenho de luminosidade da minha moto de 2013, que é a halógena, o sistema, o conjunto óptico, né? A pesquisa toda que foram feita ali, eu acho que para essa moto deixou a desejar, embora agora a nova já saia até com LED, tá certo? E assim tem também em vários veículos. Quantos caminhões a gente vê na estrada com aquela luz amarelinha, fraquinha? Quantos carros que mal estão enxergando onde é que estão andando? Então, isto aumenta muito os acidentes. Luz fraca e outra coisa que aumenta muitos acidentes. A luz que ofusca o motorista, o piloto que está vindo em direção ao contrário. Então, essas leis, né, mais rigorosas, principalmente na questão da iluminação veicular do veículo, gente, ela não veio à toa, ela veio devido ao alto índice de acidentes que estavam ocorrendo, né? Então, essas leis que nós estamos vendo, essas resoluções, né, desde 2008, depois com mudanças em 2015, 2017, 2019 e agora, não é à toa, isso é para tentar diminuir o alto índice de acidentes, por ofuscar pela lâmpada, pela iluminação, pelo facho de luz, ofuscar a visão do motorista que está vindo em sua direção, né, em sentido contrário. E ofusca mesmo, gente. Tem cada luz forte aí que você fica por alguns segundos sem ver nada. E pode acontecer um grave acidente. Então, os nossos olhos são muito sensíveis à luminosidade, à iluminação. Muito sensíveis. Quando você vai no sol, ou quando você acorda de manhã e já sai e está aquele sol, você não fecha a vista, você não tem que usar óculos escuros. Então, assim, a nossa vista é muito sensível à luz. Então, à noite, quando você está viajando, e às vezes uma viagem de várias horas, e um monte de luz nos seus olhos, né? Então pensa, esses motoristas de caminhões que vivem na estrada, os viajantes. Então a questão do farol, da lâmpada, é importantíssimo para a questão de segurança de cada motorista, de cada piloto. É muito importante essa questão da segurança e do respeito pelo próximo. Respeitar o próximo, gente, assim, é obrigação nossa.
Nós temos que ter preocupações se nós não estamos atrapalhando o nosso amigo que também está na estrada. Se o nosso veículo, se a nossa moto está dentro das exigências, né, da lei, da intensidade de luz, da sua lâmpada, quando você regula o farol, se ele está regulado, se não está muito alto, pegando direto na vista lá, a luz baixa, a luz alta, se estão regulados, tá certo? E até onde a gente se preocupa com isso? Se está tudo dentro da lei, se está tudo dentro de uma maneira a preservar a segurança sua e do próximo. Então, essa questão, quando nós estamos falando da lâmpada da sua moto, da alteração da iluminação, é muito sério esta questão. Não é uma brincadeira. Isso daí envolve segurança da nossa vida. Então, é um assunto extremamente importante e que deve ser levado com muita seriedade, né, por cada um de nós, com muita seriedade mesmo. Né? Bom, eu já verifiquei que a minha moto pode, ela tem toda, ela suporta novos equipamentos, né, para colocar mais lâmpada, etc. Aonde eu ando, eu preciso de mais luz, porque geralmente é muita neblina, é escuro, o asfalto não é bom, então eu preciso de uma boa iluminação para minha segurança. Uma vez que você deduziu que é importante tudo isso, né? Beleza. Aí o segundo passo, você vai ter que solicitar ao Detran a autorização dessa alteração. Ao Detran ou Ciretran, depende se você está no interior ou se está na capital, né? Eu aqui estou em São Paulo, eu vou me dirigir ao Detran de São Paulo, ao Detran. Então, só vou mostrar os passos, depois eu detalho para você o que tem em cada um desses passos, e aí então a gente deixa mais claro esta questão da alteração da iluminação, né, da sua moto. Bom, uma vez que o Detran autorizou, isso é o terceiro passo, né, você vai ter que levar, deixa eu só achar aqui a palavra correta, que eles chamam ITL. ITL é Instituição Técnica Licenciada pelo Detran e pelo Inmetro. ITL. Então, os Detrans, eles têm os endereços dos ITLs, das instituições técnicas licenciadas. Estas instituições, só elas poderão te dar o laudo do equipamento ou da lâmpada que você quer trocar. Porque é eles que vão fazer todos os testes, todas as verificações, se essas alterações não vão prejudicar a segurança sua ou de outro condutor, tá? Então, ITL que chama, tá? Instituições Técnicas Licenciadas pelo Detran e pelo Inmetro. Bom, então, você tem, né, a autorização dessas ITLs. Essas ITLs é que vão fornecer para você, após aprovação, o SCV, o Certificado de Segurança Veicular. É com esse SCV que você vai voltar ao Detran, né? Por quê? Você já passou pela vistoria autorizada por eles? É CSV, né? CSV, Certificado de Segurança Veicular. Então, com este certificado e com o laudo, você vai se dirigir novamente ao Detran, tá bom? O Detran vai fazer uma nova vistoria para ver se de fato foi tudo mudado, né? Foi tudo feito conforme deveria ser. E uma vez o Detran aprovado, depois dessa segunda vistoria, é que o Detran, você vai pagar as taxas e aí sim o Detran vai emitir um novo documento, né? Um CRV, um Certificado de Registro Veicular, e um CRLV, um Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo. Então, nesses dois documentos, no campo de observação,
vai estar descrito as alterações que foram feitas na sua moto. Legal? Então vamos agora detalhar um pouco como é que você faz esse procedimento, tá bom? Eu acho que isso é muito interessante para todos nós, né? Bom, Tutu, agora eu já sei desses passos, né? Eu tenho que ver se eu preciso mesmo trocar, eu tenho que ver se a minha moto vai suportar toda essa mudança eletrônica, elétrica, etc., né? Eu vou solicitar ao Detran, depois eu vou lá nesse ITL, e depois eu passo para a vistoria, eu pago as taxas e o Detran, uma vez dando tudo certo, vai me emitir esses novos documentos. Beleza, exatamente isso. Então, agora eu falo o seguinte, bom, olha aí que legal. Eu quero trocar a lâmpada LED, trocar a lâmpada halógena da minha moto por uma de LED. E também quero instalar o farol auxiliar. Eu quero fazer 2 alterações na minha moto que não vem de fábrica. Não vem de fábrica. Como que eu vou fazer isto, né? Bom, então você vai ter que levar ao Detran no setor de protocolo de alteração veicular. Você vai levar seu cópia e original, CPF, RG, comprovante de residência, tá certo? Cadê aqui mais? Isto, providenciar, comprovante de residência e vai levar o DUT e o CRV da moto, né? O certificado de registro do veículo. Vai levar tudo isso daí. Lá você vai ter que preencher uma guia, você vai preencher um formulário com todos esses documentos, com esses dados que você tem, e vai ter um campo lá, nesta guia, neste formulário, aonde você vai descrever qual alteração que você quer fazer e qual a resolução, porque cada alteração tem lá as resoluções do qual você tem e os anexos do qual você tem que saber. Então isso você já tem que saber de antemão. Por exemplo, a alteração de iluminação é a resolução 292 de 29 de agosto de 2008. Esta é a resolução aonde fala de alteração de iluminação e de sinalização veicular. Tá? Então, esta é a resolução que tem que constar aí nesta guia quando você está preenchendo. Lá, então, você vai preencher. Eu vou trocar a lâmpada halógena pela lâmpada de LED. Tem que ter a nota fiscal da lâmpada, tem que ter a nota fiscal também do farol de milha, que você também vai descrever lá. Estou trocando farol de milha, especificação do farol de milha, nota fiscal, luminosidade do farol de milha, qual a lâmpada que ele tem do farol auxiliar. Ou seja, o produto que você está trocando, ele tem toda uma característica. E isso você vai descrever nessa guia lá no Detran. Tá certo? Tá? Depois de preencher, então, esta guia, você vai protocolar esta guia no Detran. O Detran vai te fornecer um protocolo com o número da placa da sua moto. E também juntamente com essa guia que você preencheu, né? Então você vai ter um protocolo do Detran, você vai ter o número do protocolo, incluindo nesse protocolo vai estar o número da placa da sua moto e a guia. Eu acho que eles te dão uma cópia da guia. Então, aí com esta guia é que você vai neste ITL. O Detran vai te fornecer os endereços destas instituições técnicas que estão licenciadas, né, para fazer esta vistoria, ok? Você tem um prazo de 30 dias para fazer esta alteração, senão vai ter que fazer tudo de novo. Então, num prazo de 30 dias, você tem que se dirigir numa dessas ITLs, né,
autorizadas pelo Detran e pelo Inmetro. Aí você leva, então, esse protocolo do Detran, esta guia que você preencheu com todas as informações que você vai alterar, e vai levar todo o equipamento que você quer trocar. A lâmpada do LED, o farol auxiliar. Então, lá, nessa instituição, eles vão, então, fazer toda essa instalação. Ou você faz a instalação antes e vai lá, tá certo? E eles vão verificar se está tudo dentro da lei, né? Está tudo dentro da especificação. Ou seja, se o facho, ele chama assim, projeção de corte, existe na lei também, na lei 227, o que eles falam de corte de luz, que é onde a projeção da luz não pode ultrapassar aquela distância, para que não atrapalhe a segurança de outros condutores, tá certo? Então, isso tudo é verificado dentro das normas técnicas dessas instituições técnicas licenciadas. Então, eles vão saber fazer todos os testes necessários para dar para você o laudo, né? Autorizando, então, aprovando essa instalação que você, dos equipamentos que você colocou na sua moto. A partir do momento que eles verificaram que está tudo dentro, né, das exigências, e não só a iluminação, como eu acabei de falar ainda há pouco, eles vão olhar várias coisas da sua moto: escapamento, pneus, suspensão, freio, lanterna traseira, as lanternas, bolha, enfim, eles vão olhar de fato a sua moto, se ela está apta para viajar, para andar dentro da segurança. Aí, a partir do momento que essa instituição técnica que é licenciada, ela aprovou, ela vai te dar um laudo dizendo que está tudo ok, e também o CSV, o Certificado de Segurança Veicular. Então, você já vai estar na mão o seu CSV. Sem esse CSV, você nem adianta voltar ao Detran, porque ele só vai dar continuidade à alteração dos documentos a partir do momento que você tem o laudo, né, fornecido por uma dessas ITLs, e juntamente eles vão te fornecer o CSL, Certificado de Segurança Veicular. Com esses documentos em mãos, você volta ao Detran. Aí você volta ao Detran e dá novamente entrada com o laudo, com o SCV, e o Detran vai fazer uma nova vistoria na sua moto. Por quê? Porque vai que você, embora você fez tudo isso lá no ITL e depois tirou tudo e vai lá para o Detran. O Detran vai verificar se de fato esses equipamentos estão na sua moto e se de fato são os correspondentes àqueles que o ITL, né, colocou no laudo. Ou seja, ele vai simplesmente ver se está tudo dentro do que deveria ser feito e como foi feito. Tá bom? A partir do momento que o Detran dá o ok, a partir deste laudo do ITL, do CSV, você vai pagar as taxas. Aí você tem umas taxas para pagar. Por quê? Porque você vai ter que modificar seus documentos. O CRV e o CRLV serão modificados, porque neles constarão, no campo da observação, essas alterações que foram feitas na sua moto. Então, você vai receber do Detran esses novos documentos com estas alterações. Agora, a partir do momento que você tem o laudo do ITL, você pode contratar um despachante para fazer o resto desse procedimento documental. Então, você não precisa fazer tudo isso sozinho. Tem os despachantes que fazem isso, eles sabem fazer também, não é mesmo? Tá? Então, por uma maneira até de você ganhar tempo e tudo mais, você pode contratar um despachante. A partir do momento que você tem já o laudo e o CSV, e o despachante então vai no Detran e faz todo o trâmite necessário para você obter os dois documentos com as alterações que você fez na moto.
Legal? Beleza? Joia? Tá aí então. Ande dentro da lei, ande com segurança, gente. E ande sem estresse. Se o guarda parar, você tem até aquele. Você dá até aquele sorrisinho, né? Fala assim: tá com um farol auxiliar? Tá aqui no meu documento, né? Ah, você mudou de halógena para lâmpada de LED? Tá aqui no meu documento, seu guarda. Fiz tudo dentro da lei. Ele vai te dar até o parabéns, não é mesmo? Assim espero. Nós temos, como sabemos, cada guarda, né? Enfim, age de uma maneira, mas eu assim, até hoje, já viajei muito, já fui muito parado por guardas. Olha, gente, é pessoal, sabe? Eu não tenho crítica nenhuma, embora eu sei que tem muitas histórias tristes, né, com guardas e tudo mais, e que guarda estava errado, e às vezes estava mesmo, e deu muito problema, estragou a viagem, enfim, tem de tudo. O Cláudio está aqui, né, ele está perguntando quanto custa essa mudança. Bom, boa noite, Cláudio. O Cláudio, oi Cláudio, eu escutei um vídeo de um motociclista de Manaus, que ele fez essa alteração de trocar o farol de milha, de trocar a lâmpada halógena, não, ele só trocou, ele instalou um farol auxiliar, porque ele queria que as pessoas vissem melhor ele, né, ser visto. Isso é importantíssimo, nós motociclistas sermos vistos, principalmente na cidade. Então, ele gastou R$400 na vistoria, nesses ITLs, e R$70 de taxa no Detran. E na moto dele, ele precisou fazer mais uma vistoria, porque ele trocou... Ah, agora eu lembrei, porque ele trocou o guidão da moto. O guidão. O guidão era mais alto, etc. Então, ele fez duas trocas, duas alterações. O guidão e instalou o farol auxiliar. Então, ele teve duas vistorias. E uma vistoria foi R$400, a outra 50 e R$70 de taxa de Detran. Ou seja, ele gastou aproximadamente R$550 para fazer essa alteração. Tá? Isso em Manaus. Agora, não sei se é fixado, se é taxado o preço nos Detrans desta alteração veicular, né? Eu não sei, tá bom? Mas só para você ter uma ideia, o nosso amigo de Manaus gastou aproximadamente R$550. Então a gente já sabe que mediante todo um procedimento, a gente pode submeter a nossa moto a uma alteração de iluminação, né? Seja trocar uma lâmpada halógena por uma de LED, seja instalar um novo equipamento como um farol auxiliar, não é mesmo? Então a gente pode sim recorrer, solicitar ao Detran estas alterações. Não quer dizer que o Detran vai aprovar. Cabe ao Detran analisar, né? E ele sim vai dizer se poderá ou não fazer estas alterações, tá certo? Não somos nós que iremos bater o martelo. É o Detran que vai sim aprovar ou não estas alterações, tá bom? Mas a lei está aí, então a gente já tem exemplos de pessoas que já mudaram esses equipamentos que nós estamos falando aqui e que deu tudo certo e que consta nos documentos da moto deles, tá? E eles podem andar tranquilamente. Dá trabalho? Dá, mas não é impossível, não é mesmo? Tá? Agora, a gente tem que olhar o lado bom. O lado bom é o seguinte, a segurança. Se eu posso trocar uma lâmpada halógena por uma de LED, que vai melhorar muito a minha segurança, por que não submeter a este trabalho? Que, na verdade, enfim, dá trabalho, mas daqui a pouco você vai estar com uma moto com uma iluminação bem melhor e vai melhorar a sua segurança. Aí você vai ver que valeu a pena esse trabalho, né? Tá certo? Então, eu acho que a segurança em primeiro lugar, você vai gastar uma grana, tá certo? Mas se você não pretende ficar trocando de moto toda hora, se você comprou uma moto e acha que pode melhorar a iluminação dela, né? E pretende ficar com essa moto por muito tempo,
eu acho que é bem plausível, que vale o esforço e o investimento que você faz nesta alteração para melhorar a sua segurança e também as dos demais motoristas, né, motociclistas, enfim, aqueles que estão aí na rua toda hora viajando dia e noite, aqueles que estão na estrada. A gente tem que pensar muito nessas pessoas e no bem-estar de cada uma delas e principalmente na segurança. Legal? É isso daí. Tutu, Rossi, Marcita, um belo assunto de hoje, não é? E se alguém puder contribuir mais, souber de mais detalhes, coloque aqui para nós na live, coloque aqui no Facebook, que Facebook, os comentários ficam aqui na live, né? Sempre tem questões, que tem pessoas que acabaram às vezes de fazer essas modificações e sabem todos os detalhes de passo a passo, o que fizeram, quanto que gastaram, quais os setores dentro do Detran para fazer. Eu sei que também você tem agendamento para que você vá lá levar os documentos e depois para a vistoria, via no site do Detran, porque é mediante agendamento. Você marca o dia e horário para ir lá levar os documentos, para levar o laudo, para fazer a outra vistoria, entende? Então não é aleatório. Tem todo um procedimento de agendamento que você faz no próprio site do Detran. Então é tudo certinho, é tudo dentro do seu tempo, né? Entende? Então dá tudo certo, gente. Valeu? Agora, ninguém falou aqui sobre xenon. Xenon está proibido no Brasil somente para veículos que já vêm de fábrica. A partir de 2011, ele foi proibido no Brasil se não é de fábrica, tá? Você tinha comprado. Eu comprei um e tive que tirar. Eu paguei caríssimo. O xenon é uma reação química, xenônio, né? E ele tem um reator. E ele realmente ele é um tipo de iluminação, a produção, né, da luz que se faz por esse sistema a gás, que ele vira um gás, o xenônio, através de um reator, ele é muito diferente. Todo o conjunto óptico que você tem na moto, no carro, nos veículos, muda toda a característica do conjunto óptico que você tem uma lâmpada xenon. Então, foi proibido, a partir de 2011, qualquer lâmpada xenon no Brasil que não seja de fábrica. Então, eu posso trocar por uma xenon? Se não é de fábrica, não pode. Agora, de halógena para LED, aí pode, mediante todo esse procedimento que eu falei. Tá bom? Valeu? Bom, gente... O Silvério falou que trocou as lâmpadas da placa da moto. Troquei a lâmpada da placa da moto por LED, custou R$13 cada, e como é um lugar que trepida muito, valeu a troca. Isso. Agora, a questão do R$13, eu não sei, porque eu não troquei a lâmpada da minha moto, mas assim, se for trocar uma lâmpada de LED, é sabido que devido ao alto uso de LED hoje, em vários lugares, existem várias marcas e vários tipos de LED, até conectores, né? O H1, H7, enfim, de LED que você tem. Então, o que se fala, o que os especialistas estão falando, compre uma marca reconhecida por sua qualidade, a lâmpada de LED, porque eles já fizeram os testes que vão se enquadrar esta luminosidade de LED dentro daquela luz de corte que eu falei ainda há pouco. Que essa luz de corte ela não pode passar daquele limite para não ofuscar o motorista, né, que vem em direção contrária. Então, essas fábricas de LED, de nomes, né, que já são reconhecidas por alta qualidade de seus produtos, é extremamente importante que, se você quiser alterar e colocar uma lâmpada de LED, que essa lâmpada seja de altíssima qualidade, para que ela esteja dentro das exigências que se faz, né? Porque quando você for fazer a vistoria, se a lâmpada de LED for uma lâmpada muito de baixa qualidade,
ela não irá passar nos testes também. Essa que é para placa não é tanto. Não, mas para placa não, né? Para placa pode ser, enfim. Mas eu estou falando luz alta, luz baixa, aquela que está diretamente ligada com a sua segurança. E também está havendo muitas inovações na lâmpada traseira da moto para que ela fique mais forte, para que o problema de acidentes que batem na moto é muito alto também. É um amigão aí, todo dia ele passa aqui. Eco! Então está feito um estudo, uma renovação, cada ano que passa, nova tecnologia, né? Novos equipamentos, nova forma de conjunto óptico. Então, a tendência é melhorar cada vez mais. Eu quero agradecer todo mundo aqui. O Dobrando a Vida está falando que um amigo aqui foi multado e teve que retirar uma pequena lâmpada de LED azul. A azul não é permitido. Azul não é permitido, só branco e amarelo. Por isso que foi retirado, teve que retirar. Ornamental, que só ligava à noite para clarear a moto. Tipo, aquelas bem pequeninhas de ornamentação. Bom. Estou falando a luz que emite o facho azul. Agora, essa de ornamental, gente, essa que vem a fazer só um enfeite na moto, etc. Olha, aí eu acho que precisa realmente ver a resolução para essas lâmpadas que não alteram a especificação de segurança da moto. Agora, cuidado, porque essa questão da iluminação, que você está fazendo alteração na moto, aonde que eu olhei, se não vier de fábrica, você tem que passar pela essa aprovação dessa alteração, tá? Boa noite, gente. Próxima semana, mais uma conversa curta com o Tutu Rossi e Marcita, às 20 horas, Instagram e Facebook, sempre trazendo um assunto da maior importância para todos nós. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu. Tchau, gente.